Boa noite. Você deve estar se perguntando por que começamos assim, com esse canto gregoriano, com essa tranquilidade. Eu estou aqui até em mãos, né, esse livrinho muito bom aqui, Retiro da Boa Morte, para até trazer para você essa nossa temática de hoje, que casa muito bem com o nosso podcast. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Gotas de Fidelidade. Tudo bom com todos vocês? Estamos ao vivo e você pode já dando seu boa noite e chegando junto conosco. Tá tudo ok aí? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tranquilo? Olha, uma boa noite, Carol. Ah, nosso irmão. Já tá aí. É isso aí. Larissa, muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um evento que está ocorrendo desde sábado. Se você não estava sabendo, agora é hora de você acompanhar junto conosco. Desde sábado, nossa missionária da comunidade católica Fidelidade da Cruz, Mônica, está compartilhando com vocês um momento de meditação em partilha sobre o tema da morte. E é por isso que nós hoje vamos trazer esse clima, esse momento e esse convite para que você esteja conosco assim que acabar o podcast. Continue conosco porque hoje será o último dia dessa partilha e meditação. Vou até trazer aqui, para vocês o nosso cartazinho, ó. Aí, ó. Aconteceu no sábado, no domingo e hoje, logo após a nossa conversa, o nosso bate-papo, temos, né, o nosso momento com a Mônica. Você está convidado para estar conosco, fazer companhia, meditar e também, né, entrar nessa mesma sintonia conosco. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Camila. Alain, sejam muito bem-vindos. E eu quero que vocês também saibam que nosso canal oficial da Escola de Fidelidade é o Instagram, @Escola de Fidelidade. Também nossos trabalhos estão no @Fidelidade da Cruz e no nosso site www.fidelidadedacruz.com.br. Muito bem, hoje, com esse clima mais ameno, eu quero já convidar vocês a relembrar um pouco o que aconteceu no nosso último episódio. Você lembra quem é o nosso convidado? Quem era o convidado da semana passada? De segunda-feira, quem é que lembra aí? Vamos lá, cadê os comentários de vocês? Será que alguém lembra? Boa noite, César. Boa noite, Bruna.
Boa noite, Igor. Muito bom. Eita, bom demais ver as carinhas contínuas, né? Todos os dias, firme e forte conosco aqui. Boa noite, Mirtes. Ah, e não vale, né, Henrique? Você não, se não lembrasse, aí ia ser difícil. Alguém lembra aí? Então eu vou passar para vocês aqui, para vocês fazerem, né, memória do nosso último episódio, porque esse tem muito a ver com o que já vivemos, o que já partilhamos, aquilo que recebemos no episódio anterior. Olha só. Houve um erro muito grande daqueles que anunciaram a castidade. As pessoas, às vezes, acabam anunciando mais o não pode, o não isso, do que a beleza de viver a castidade. Porque as pessoas acham também que nós que vivemos a castidade, ou somos cristãos, as pessoas acham que somos infelizes ou somos pessoas que não vivem isso, não se acreditam nos dias de hoje. Então isso é muito complicado para nós evangelizadores. Nós precisamos falar mais sobre a beleza da castidade, sobre o porquê que nós optamos por isso, quais são os frutos de tudo isso. É muito bom nós ouvirmos isso, porque as pessoas acham e olham às vezes e veem os cristãos, alguns acreditam até que não sentem vontade, porque eles entendem que, tipo, então agora eu preciso arrancar isso da minha vida. Não, cara, isso faz parte de você. Só que quando você abastece a sua vida de oração, quando você começa a entender a beleza da castidade, o porquê que eu quero ser casto. Isso aí! Estamos juntos aqui hoje para receber o nosso grande convidado e continuar esse papo muito bom. Lembrando que você quer ajudar o nosso podcast, é muito fácil. Você pode fazer uma contribuição. Você vai lá no nosso site www.fidelidadedacruz.com.br. No Gotas de Fidelidade tem lá um campinho para você fazer uma contribuição, coisa pouquinha para você no mês, mas para a gente é uma grande ajuda para manter toda essa estrutura, para continuar trabalhando na evangelização, fazer para vocês o melhor do nosso podcast. Você também pode fazer ajudando e levando a Escola de Fidelidade para os seus amigos, para os seus parentes, por meio da nossa lojinha. Tem as camisetas, tem também as canecas e logo, opa, aqui, aí tem a canequinha, né, da escola, mas o interessante mesmo é você pegar aqui, ó, essa aqui, ó, e levar o Gotas de Fidelidade para o seu trabalho, né, para a escola, no seu home office, e tá lá, né, no escoladefidelidade.org, e você faz essa ajuda a gente e também presenteia aquela pessoa querida, o seu amigo, aquele seu familiar. Ou então você guarda para você, usa, né? É isso aí, tá bom? Chegou a hora da gente chamar os nossos amigos para que já comece de verdade esse podcast. Vamos chamar lá nosso querido irmão Henrique e Felipe Homero. Boa noite. Boa noite. Meu Deus, eu tenho que falar desse bigodinho, papai. O que é isso? Olha só o cara. Ontem eu deixei, aí eu falei pra Larissa, pô, amor, eu acho que eu vou tirar esse bigode. Não tira, não. Fazer o quê, né? Aí, Larissa, atendendo a pedidos, o cara, hein? E aí, meu irmão, como é que você tá? Tudo certo? Graças a Deus. Só na paz. E por aí, como é que vocês estão? Tudo certo, graças a Deus. Eu vou para os bastidores. Lembrando que o podcast acaba, mas o nosso encontro continua, tá bom? Fica com Deus aí, daqui a pouco estamos juntos de novo. Falou! Alô, produção! Nossa produção é igual Bombril, né, bicho? Pau pra toda obra.
Novidade. Caramba, hein? E essas reflexões aí no Instagram, hein? Pô, top, né? Porque tem muita gente, e eu tiro por mim, até pouco tempo eu não pensava muito sobre a morte, não, sobre o dia que eu fosse morrer, não. Tentava até deixar longe, falava, não, Deus me livre. Acho que o único pensamento que a gente tem é em não morrer, né? Eu não quero morrer. É E aí, tipo isso. depois que a gente vai estudando, vai vendo, né? E até pelas reflexões também, a gente entende que morrer é necessário, né? Vai chegar para todos, né? Só que Bicho, aí tem que saber como que a gente viveu, na verdade, né? porque quem tá vivo vai morrer. Não tem jeito. Quem tá vivo vai morrer. Então, a gente fica aí, não quero, porque a gente acha que a vida aqui é melhor do que no céu. E pra gente chegar no céu, é só quando morrer. Não tem jeito. Então, para chegar no paraíso, tem que passar pela morte. Cristo passou, a gente não vai ficar diferente. Não tem jeito. Pois é, e a galera aí do chat? Pessoal, vocês têm medo de morrer? Vocês já se sentem preparados? Acho que se o dia fosse hoje, tava tudo certo, já iria lá, cair nos braços do pai, falando assim, ou será que não? Ou será que não? Interage aí com a gente. Comenta aí, só não confessa, né? Só fala assim, não, acho que pode demorar um pouquinho mais. Para confessar, deixa pro confessionário. Pois é. Mas é sério, cara, até pouco tempo eu nunca pensava, até evitava, né? Até muito tempo atrás, poucas pessoas do meu convívio tinham falecido. Então eu sempre tive muito medo da morte, né? E sempre achava que esse dia nunca ia chegar dentro de casa e às vezes a gente acha que nunca vai chegar pra gente, mas vai, pode ser antes que a gente imagina. Pode ser antes Então, que a gente imagina. Não dá pra ser pego de calça curta, não. Chamitz aí quer viver mais de 50, ó. Ué, Mitz, eu pensei que você já tinha uns 53. Vai apanhar da Mitz agora. Mas, cara, e o pior é que esse tema, assim, né, essa reflexão, ela é tão atual, ainda mais em tempo de pandemia, né, que muitas pessoas perderam seus entes aí e tudo mais, e dá um estalo, né, o que eu tô fazendo da minha vida, né, como que eu tô vivendo a minha vida e tal, e o que eu tô respondendo para os chamados que Deus me faz, né, como é que eu tô sendo um sinal de Deus no mundo. Acho que isso trouxe uma reflexão, trouxe isso para se tornar cada vez mais atual, né? E mais assim, tipo, ei galera, ó, o tempo é curto, você não sabe a hora. Ainda mais quando você vê batendo na portinha ali, ó, esses dias aí, assim como o nosso convidado, peguei Covid e, meu amigo, quando você tá ali, você pensa, caraca, e agora? Será que eu vou? Será que eu fico? Será que se eu for, eu vou pro céu? Será que eu vou pro purgatório? Será que eu vou pro inferno? Pô, mas eu poderia ter feito isso aqui melhor, eu poderia ter feito assim, assim, assado. Caraca, por que eu não rezei mais? E aí você é pego na neura. Então é muito melhor estar preparado, né? Pelo menos fazer o possível para estar preparado do que chegar na hora, meu amigo. E aí é onde, como diz o ditado, onde o filho chora e a mãe não vê, porque aí não tem choro nem vela. Ó o Andy aí, ó. Eu nem diria medo de morrer, mas sim um apego às coisas que temos aqui. Ainda mais quando você né, Andy? Tá acompanhando antes as meditações aí, porque fala sobre os apegos. Justamente. Ó, digníssimo aí, ó. E é muito disso também, né, cara? Depois, assim, quando você é solteiro, você é mais assim, né? Aí quando você tem filho e tudo mais, tal, você fica com aquele receio, mas é igual eu falo, a nossa fé nos ensina, né? Nós não temos que ter medo da morte, né? Nós temos que viver bem para poder ter uma boa morte, né? Eu lembro bem que no dia que você teve contato comigo, primeiro podcast, que eu tava com Covid e ainda não sabia. Aí você gritou, poxa, velho, o Inácio. Ainda é pequenininho, acabei de ser pai. Mano, eu acho que eu te ligava quase todo dia, né? Mano, como é que você tá? Como é que você tá? Porque, tipo assim, teoricamente, como eu já tinha pegado em dezembro, eu tava na janela, então eu tava de boa. Só que aí, pô, a nova cepa tá assim, tá assada, acontece isso, acontece aquilo. Eu falei, ai meu Deus do céu.
Começou até a sentir o sintoma. De fato, bate o desespero, mas aí, graças a Deus, dessa vez foi só uma crise de sinusite, foi, ó, tranquilo, estou não só foi contemplado. uma vez, não fui contemplado 2 vezes, não recomendo também, nenhuma vez, mas eu acho que tem alguém que pode falar sobre isso com mais propriedade, que é o nosso convidado, né? Chama aí, a Homero. barra que ele inventou, a barra que ele enfrentou aí, a gente, mesmo de longe ali acompanhando e rezando, não foi brinquedo, não. Eu achava assim, que tá certo que a dor que a gente sente é a pior porque a gente tá sentindo, né? Mas o quadro clínico dele em relação ao o meu foi andar no parquezinho. Então, é com muita alegria que agora a gente convida o Davi da Missão Metanoia, né? Que ruquem os tambores aí para que a gente possa receber o nosso convidado. Fala, Davi, paz. Salve Maria. Salve Maria, meu irmão. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Amém. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Estava aqui acompanhando um pouco a resenha aí de vocês. E o que eu passei como é que é, irmão? É parque. Eu passei num parquinho. Não, o que eu passei foi um passeio no parquinho, perto do que você passou. É tipo assim, acho que o que eu tive sintomas leves, o Homero teve um pouquinho mais, a saturação dele chegou a cair bastante até, né? Foi internei. Ele andou naquela montanha-russa para criança. Tu andou na nível hard, entendeu? O looping aí foi cabuloso. Vocês sabem que hoje eu levo com muita leveza tudo isso, por mais que doa, por mais que a gente tenha sofrido perdas próximo, né? Mas eu levo com muita leveza. Eu acabei de perder, tempos atrás, agora o meu padrinho, meu tio e padrinho, né? Irmão da minha mãe. E eu confesso a vocês que eu fiquei muito... As pessoas que me olhavam... Eu tinha acabado de sair do hospital, fazia uns 10 dias, né? E o meu padrinho, é meu padrinho de batismo, é meu tio, faz parte da minha história e tudo mais. Mas eu vivi umas coisas tão loucas com Deus ali, se der tempo eu vou partilhar aqui com vocês. Bom, tem. Eu não consegui, assim... Amém, cara, foi. Daqui a pouco estamos indo também. E não é insensibilidade. Eu ouvi um irmão agora falando que é bom nós ficarmos preparados. Irmão, nós nunca vamos estar preparados para a morte. Nunca. Nós nunca vamos estar preparados para a morte em 2 sentidos, né? Primeiro, que quando nós podemos ter a caminhada que for, a experiência que for em Deus, de igreja, de estudo, mas aqueles momentos que você está sozinho, refletindo sobre a morte, vai chegar uma hora que vai começar a te dar um conflito. Vai chegar uma hora que você vai começar a ficar meio piradão, assim. Por que isso? Porque nós somos uma tríade, né? Nós somos corpo, alma e espírito. E chega a hora da confusão, é o quê? É a tua carne brigando, a tua carne lutando contra a alma. A alma está pronta, o espírito está pronto, mas a carne não quer desgarrar. Você está entendendo? E aí eu preciso entender que nós não somos carne, nós estamos carne, né? O que nós de fato somos não vai acabar nunca. Então sempre nós nunca vamos estar prontos, porque tem esse conflito, né? Nós precisamos viver como homens espirituais, né? Nós precisamos viver como homens que crê na ressurreição, que sabe que isso aqui de fato é passageiro. E segundo, nunca vamos estar prontos, porque a hora que a gente acaba de sair do confessionário, irmão, estado de graça, você nem chegou no carro, você já pecou de novo, velho. Você tá entendendo? A tua única saída é você acabar de confessar e Deus te tirar ali, né? Tirando isso... A luta é muito grande. Então, assim, a probabilidade de estarmos preparados para ser recolhido, né? Para ser mudado de lugar, como eu vou partilhar daqui a pouco com vocês, é muito pequena.
Mas, enfim, eu entendo, sim, o que você disse, viu, irmão? Eu tô só... Sim, Não, sim, claro, a gente entende. É porque é até bom você falar isso, porque também muita gente, quando a gente acaba falando isso, né? A pessoa fala, mas eu tenho medo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Mas é de fato, não é que você vai, né? Vem morte, pode vir, tô aqui, leva, né? Tô pronto. Mas não, eu vou viver uma vida que vai me dar, né? Toda uma força, todo um conhecimento, toda uma vivência, para que quando chegue o dia eu entenda, né? Que encerrou o tempo aqui, né? Agora é o outro, né? É um outro tempo, é uma nova vida, na verdade, né? Não acaba aqui, entendeu? É isso. Sabe, Henrique, só para situar a galera que está aqui com a gente, né? Eu fiquei 33 dias internados, eu fiquei 25 dias em coma, 12 entubado. Nesse período que eu fiquei em coma, eu contraí uma pneumonia e contraí uma superbactéria dessas de UTI, né? Mas a graça de Deus e o poder da oração de um povo ia à frente. Foi incrível as coisas que foram acontecendo, né? Por isso que muitas vezes eu vejo os irmãos desanimando de orar. Eu vejo os irmãos ficando pelo caminho porque acham que a oração não está surtindo efeito. Não, meu irmão, não para não. A oração move a mão de Deus, né? A oração intercessora, ela é capaz de mudar o noticiário de amanhã. A oração intercessora de hoje é capaz de mudar o noticiário de amanhã. E não sou eu que estou dizendo apenas por experiência, mas quando eu olho para as Sagradas Escrituras, Deus nos deixou isso. Nos mostra que quando Ele mesmo diz que procurei quem construísse o muro e detivesse na brecha entre eu e o povo, mas não encontrei ninguém. A gente encontra muita gente para fazer, a gente encontra muita gente para trabalhar, mas pouca gente para ficar na brecha. A gente encontra muita gente para construir o muro, mas poucos para ficar na brecha. Por quê? Porque nem sempre nós vamos ver o resultado imediato das nossas orações. Nem sempre nós vamos ver as nossas petições sendo atendidas no momento que nós gostaríamos que fosse. Mas entenda que a tua oração, por mais simples que seja, ela é capaz de mudar o noticiário de amanhã. Estar em oração por alguém, estar em oração pela sua própria família, pela sua vida, é estar nessa brecha que Deus deixa escrito para nós. Se não me engano, no livro de Isaías. Procurei quem construísse o muro e detivesse na brecha, mas não encontrei ninguém. Então, quando eu olho para o que aconteceu comigo, eu vejo totalmente o poder da oração. Conforme vocês iam orando, um Brasil inteiro orando, a minha comunidade orando, padres celebrando, jejum sendo feito, penitências. Cara, foi lindo demais uma obra de amor que vocês, meus irmãos, fizeram pela minha vida. As orações de vocês iam à frente e eu caminhando atrás, porque eu ouvi de inúmeros médicos, tanto quando eu acordei, naqueles 10 dias, 8 dias que eu fiquei acordado até a minha alta, eu ouvi de médicos olhando nos meus olhos. Quando agora, eu tendo retorno, indo em outros especialistas, porque aí eu decidi pôr uma vírgula e continuar agora cuidando mais da minha saúde, eu vi inúmeros médicos dizendo, Davi, você não é estatística. Estatística é quando de cada 10, 8 morrem ou sobrevivem, mas você de cada 10 morre. É inacreditável o que aconteceu. O estado que eu cheguei naquele hospital já entubado, eu não fui piorando e entubei, como a maioria acontece. Eu já cheguei com o pulmão parado, respirando 100% por aparelho. Mas tu já estava tomando já estava sendo medicado, já sabia que estava com Covid? Eu já estava alguns dias, já estava 9 dias sentindo. Eu tinha feito o exame, fiz num laboratório particular, onde uma amiga trabalha, constatou, né, a positividade, e comecei a tomar esses medicamentos que eles pedem para tomar, e de olho que se piorasse. Logo eu já comprei um oxímetro para ficar medindo minha saturação. A minha saturação caía, mas voltava até que uma madrugada. Eu fiquei 3 dias passando muito mal, mas a saturação voltando.
E aqui na minha cidade eles pedem para procurar o posto de saúde só se estiver com falta de ar mesmo. Já tá nas últimas. E naquela madrugada não voltava a saturação, ficou na casa de 80 e pouquinho ali, não voltava. E o grande risco não é a saturação estar no 80, na casa dos 80. O grande risco é que a saturação ela despenca de uma vez. E aonde dá uma parada cardíaca, parada respiratória. Entendeu? É fulminante. E nós perdemos hoje, agora à tarde, um irmão de igreja de caminhada, porque ontem ele passou mal e morreu hoje. De um dia para o outro. Não deu tempo de fazer nada por causa da saturação. Aqui na minha paróquia teve um catequista, eu conheci ele quando eu fui catequista também, e ele era jovem, assim, devia ter uns 40 anos e tal, gente finíssima. E aí ele fez o exame, ele estava sentindo sintomas gripais só. No começo eu também tive sintomas somente de gripe. Tanto que quando eu fui para o hospital, eu achei que eu estava com tudo, menos com Covid. E aí ele fez o exame, o PCR que demora 3 dias para poder sair, e não foi no hospital antes para consultar. E aí foi piorando, né? Foi sentindo os sintomas. Eu não sei se ele chegou a pegar o resultado do exame e ir para o hospital, mas quando chegou no hospital ele teve 4 paradas cardíacas, né? E aí veio a óbito. Novo, muito Pois novo. é. E aí eu comecei a medir a saturação e ela não voltava. E aí quando amanheceu o dia eu procurei um posto de saúde, cheguei lá, elas constataram minha saturação baixa, já me colocaram um oxigênio, um catéter apenas, colocaram acho que 2 de oxigênio, só que vai a 15, né? E falou, olha, você vai ficar aqui pra gente recuperar essa tua saturação. Beleza. No final daquele dia me transferiram para uma unidade onde é Covid leve, só para recuperar, tinha mais recursos, só que eu fui piorando. De lá, me mandaram para uma outra unidade onde já tinha UTI e naquele lugar quase me perderam. Nesse tempo aí, eu fiquei uns 4 dias indo de uma unidade de saúde para outra, de 4 a 5 dias. Não me hidrataram direito e nessa última unidade... Suava muito? Muito, muito. Porque eu acho que o mais desidrata é a suadeira, porque eu também tenho desidratação no hospital. E eu pesava quase 180 quilos, irmão. Por mais que quem olhava não acreditava, né, que eu pesava tudo isso. Mas eu pesava quase 180 quilos, então eu suava muito, enfim. E quando nessa última unidade, ali eles quase me perderam. Ali eu me recordo que eu fui indo. Eu costumo dizer que tirando essas mortes trágicas, né, morrer não dói nada. Porque eu fui indo, um cansaço, um sono tão pesado, e ali você vai se entregando. Eu fui indo, né? E eu ouvi como aquilo que nós ouvimos nos filmes, assim, aquela correria em volta, os médicos, vários médicos, enfermeiros ali, aplicando adrenalina e não sei o quê, ouvindo tudo muito, e eu indo, né? E naquele momento já me entubaram e conseguiram me encaminhar para um grande hospital que nós temos aqui na nossa cidade. E aqui começa a mão de Deus se mover. Porque eu estava numa unidade de saúde, uma unidade básica de saúde, com dezenas de pessoas entubadas. Dezenas. E a hora que eles passaram comigo, assim, já entubado, para aguardar uma vaga, uma moça que trabalha lá me reconheceu. E ela falou, meu Deus do céu. E, infelizmente, este lugar onde eu estava, o índice de mortalidade lá é muito alto mesmo. Por falta de recursos, os equipamentos precários e tudo mais. E essa moça entrou em desespero, e essa moça começou a ficar do meu lado. Eu fiquei 4 horas nesse estado, ali naquela unidade, e essa irmã da igreja, ela é uma enfermeira, ela deixou tudo e colou em mim. Eu fiz uma chamada de vídeo agora esses dias para falar com ela, e a hora que eu entrei assim, como eu tô aqui com vocês, ela não conseguia falar, ela só chorava copiosamente, e quando ela conseguiu falar, ela começou a me contar. Ela falou assim, Davi, a hora que eu te vi ali, a primeira reação que eu tive, lembrando do teu amor pela Virgem Maria, eu fui até o refeitório ali, onde eu estava sozinha, te deixei lá, e fui pedir para a Virgem Maria. Eu dizia para ela, mãe, eu não aguento mais fechar corpos nos sacos. Eu não aguento mais fechar corpos. E esse corpo eu não vou fechar num saco.
a senhora não pode permitir. Ela falando assim, com veemência mesmo com a Virgem Maria, né? E ela conta que ela voltava ali do meu lado, rezava comigo, eu já desacordado, entubado, cheio daqueles eletrodos, né? E ela conta que ela começava a cantar no meu ouvido uma canção de adoração. E naquele momento que ela cantava no meu ouvido aquela canção de adoração, se eu não me engano, é uma música da Colo de Deus que diz, eu não conheço muitas músicas da Colo de Deus, por incrível que pareça, mas diz que essa música canta assim, que é alguma coisa assim que é só eu e você, é só eu e você e tal. E ela cantava isso no meu ouvido. E ela disse que nesse momento, só os meus batimentos cardíacos subiam. Ela parava de cantar, os batimentos cardíacos diminuíam, né? Ela falou assim, naquele momento ela se emocionava e via que eu estava respondendo, né? De alguma forma. E essa moça conseguiu, pela graça de Deus, me encaminhar para este hospital onde eu já cheguei entubado, com rim parando, pulmão parado e pressão 6/4, a minha pressão. Ou seja, eu cheguei morto lá. Me acolheram, fizeram a medicação de emergência. Nisso, uma meia-irmã que eu tenho, que trabalha naquele hospital, que é uma cidade hospital, a hora que ela conseguiu chegar onde eu estava, eu ainda estava em espécie de uma enfermaria, ela conseguiu falar com a médica responsável, a médica disse claramente para ela, olha, fizemos a medicação de emergência e espera morrer. Não tem o que fazer com ele. Falou assim, olhando para minha irmã, você é uma profissional da saúde, você sabe com o que estamos lidando, o estado dele está aqui, fizemos, esperar morrer. Foi dito dessa forma para minha irmã. E aí é onde eu entro com as orações de vocês. As orações de vocês iam à frente, eles faziam porque dentro de um hospital, aquele hospital estava parecendo um hospital de guerra, um hospital, sabe, era gente morrendo para tudo quanto é canto, é uma coisa de louco. E ali nós somos apenas um procedimento. Faz o procedimento. Deu certo, vai para frente. Morreu, põe no saco e faz o outro procedimento. É assim. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E à medida que eles faziam um procedimento, dava certo, vamos para o próximo, e dando certo, uma pneumonia que era para ser tratado no mínimo 14 dias, com 7, ela desapareceu. Uma superbactéria, que eu tinha que tomar não sei como um antibiótico super complicado lá, em questão de 2, 3 dias, ela desapareceu. Então, assim, tudo que vocês fizeram era o poder da oração na frente e eu caminhando atrás. Eu fui resgatado pelo querer de Deus, pelas mãos da Virgem Maria, pelo poder da oração de vocês. Eu não tenho medo de dizer que eu fui resgatado do sepulcro pelo poder da oração de um povo. Pelo poder da petição, da oração intercessora de um povo, sabe? E aí, meus irmãos, quando eu acordei, porque eu cheguei desacordado nesse hospital, fiquei 25 dias em coma. Eu acordei nesse hospital, depois de 25 dias, eu não sabia onde eu estava. Foram 25 dias desacordado. E quando eu acordei, naquele domingo pela manhã, que eu acordei como estou aqui agora, com vocês, né? Eles já tinham tirado, eu já tinha sido desentubado há bastante tempo atrás e tudo mais. Eu estava só com um catéter, mas... Eles já tinham tirado a sedação também? Eles estavam tirando a sedação, né? Estavam tirando a sedação. E aí, quando eu acordei 25 dias depois, que aquela assistente social entrou no meu quarto, me viu acordado, ela até assustou, eu estava na semi-UTI, ela até assustou, ela, só um minutinho, daqui a pouco eu volto. E ela voltou um pouquinho depois, né? E ali ela me cumprimentou, ali ela começou a fazer umas perguntas, se eu sabia onde eu estava, eu não sabia. Se eu sabia que dia que era, eu internei no dia 1º e era dia 26, né? Isso aquilo foi um choque, foi meu Deus do céu, como assim dia 26? Meu Deus, e ela me situou onde eu estava, que dia que era, que horas que era, falou que eu tinha passado por um tratamento muito intenso, mas eu estava muito bem, né?
E a hora que essa mulher saiu, meus irmãos, ela saiu. A primeira coisa foi um desespero, um medo bateu no meu coração. Eu fiquei com muito medo. E vem aquele turbilhão de pensamentos na minha esposa, na minha comunidade, no meu trabalho. Meu Deus do céu, uma avalanche de pensamentos de uma só vez. E a primeira coisa que eu recorri foi a Virgem Maria. E ali eu tentei rezar uma Ave Maria. E ali, meus irmãos, eu rezei Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e não lembrava mais. Eu tentei por 4 vezes rezar a Ave Maria, e não lembrava. Na 4ª vez que eu vi que eu não conseguia, aí eu comecei a chorar como uma criança mesmo, desesperado. E falava, mãe, como que eu não consigo rezar esta oração? Que uma vida inteira foi a minha fortaleza. E naquele momento, mais uma vez, não vou ter tempo de contar tudo hoje para vocês. Naquele momento, mas agora acordado, eu ouvi a voz dela nos meus ouvidos. E eu nunca vou esquecer essa voz. E ela dizia assim, não tem problema. Eles já estão rezando por você. Não tem problema. Não se preocupa. Eles já estão rezando por você. E naquele momento, foi um verdadeiro acalento de mãe no meu coração. Aí eu continuei chorando, mas já não era mais de medo. Ali eu continuei chorando, e eu fiquei, depois que eu saí daquele hospital, eu fiquei acho que mais umas 2 semanas, uns 15 dias, chorava de tudo que vocês possam imaginar. Já dando continuidade em algumas coisas que vocês estavam falando, né? Eu saí daquele lugar, eu fui recebendo a resposta, né, de todos vocês. Quantas pessoas eu pude ver, meus irmãos, o que Deus fez aqui fora. Famílias que não rezavam mais e se juntavam nas suas casas, nas suas salas para rezar pela minha vida. Famílias de estados, de cidades que eu passei uma vez na vida e de alguma forma Deus usou do meu ministério para falar com eles. E eles ficaram sabendo pelas redes sociais. E ali eles se juntavam. Gente de um Brasil inteiro. Tem mensagens que até hoje eu não consegui responder, né? Em Instagram, em WhatsApp, tudo mais, né? É quase impossível eu conseguir responder. Os testemunhos de pessoas que voltaram a se confessar para poder comungar pela minha vida, porque estavam afastados da comunhão eucarística. Eu não tenho como descrever para vocês os milagres, as maravilhas que Deus fez aqui fora. E quando eu saí, além da oportunidade de estar aqui mais um tempo com vocês, não sei mais quanto, e hoje eu falo com muito amor para vocês, para mim já não importa muito quanto tempo, né? Tá tudo certo, tá tudo bem. Eu quero o que Deus quiser. Deus me presenteou, Deus me deu um dos maiores presentes. Deus me deu uma nova esposa. Se vocês verem o que a Andréia, o que Deus fez na vida da minha esposa, da Andréia. Certo dia, uma amiga aqui da igreja disse para ela assim, olha, Andréia, não se esqueça que você e seu marido são uma só carne. E num terço que eles estavam rezando todos os dias, gente do Brasil todo e até fora do país, rezavam um terço que acontece todos os dias, 9 horas. E ainda está acontecendo esse terço. Né? Nos dias de hoje ainda acontece. Alguém no terço disse que eles tinham uma visualização que eu precisava daquele ar do sacrário. O ar do sacrário. E a minha esposa, todos os dias, antes de ir para o trabalho, ela visitava o Santíssimo. Ela visitava o sacrário. E conta a minha esposa que naquele outro dia, que ela estava naquela manhã, ela abraçava o sacrário, ela inspirava o ar do sacrário e soprava como se soprasse nos meus pulmões. A minha esposa inspirava o ar como se pudesse pegar o ar que vinha do sacrário e inspirava e respirava nos meus pulmões. É lógico, de forma espiritual. Eu jamais imaginei que minha esposa fosse viver essa intensidade da fé.
Hoje a minha esposa, ela sempre foi muito companheira, mas companheira, sem muita iniciativa espiritual. Hoje a minha esposa, se eu não quiser, eu estou falando um extremo. Se eu disser por qualquer motivo que eu não vou à Santa Missa, fiquei, meu amigo, porque ela tá lá. Se eu não for, esse terço que eu estou dizendo para você, que ainda acontece até hoje, ela está lá. A minha esposa acorda todos os dias mais cedo para fazer os seus momentos de oração com Deus, né? Deus me deu uma nova esposa, meus irmãos. Quantas maravilhas que aconteceram, não só na minha vida, mas aqui fora e também na minha casa, na minha família. É os planos de Deus. É o querer de Deus e a gente nunca vai entender, né? Mas falem aí, porque eu já falei demais. Não, mas tá aqui. É porque não tem como não falar. Disso, né? E assim, eu sei que você resumiu muito, muito mesmo, assim, porque acho que se a gente fosse pegar, assim, contar em detalhes por detalhes, daria muitas e muitas horas de podcast, mas é igual você falou, o mover de Deus, né? Como é incrível, ele se vale de qualquer situação, né? Sim. Então, assim, tem aquele estado, de todo mal Deus tira um bem. Exatamente. Né? Quanta transformação na vida das pessoas através do seu sofrimento, né? A transformação na sua casa através do sofrimento e como isso é forte, né? Como o testemunho ele arrasta, porque um povo que se uniu em oração, mas que não ficou só naquele momento de oração, né? Que persiste ainda na oração, porque acreditou, que teve fé, que clamou, e como isso é forte, como isso mexe com a gente. Até quando você falava de Nossa Senhora, me emocionava muito, porque minha mãe passou por uma situação muito parecida, partilhava antes, assim, né, com alguns irmãos de comunidade, com o Homero, principalmente, e aí minha mãe passou por uma situação muito parecida. A gente estava na comunidade, né, acho que foi depois do grupo de oração, né, Homero? Tinha acabado o grupo de oração. Eu não sei se era grupo de oração ou na adoração, mas era algum desses dias. Se eu não me engano, eu estava conversando lá depois. Isso, acabou o grupo, a gente ficou ali conversando na comunidade e tal, e aí minha irmã me liga, minha mãe tá passando muito mal, eu tô levando ela pro hospital agora. E assim, minha irmã mora a 5 quadras da casa da minha mãe. Eu moro, tipo, a 9 km, assim, digamos, né? Eu consegui chegar lá em 5 minutos, que eu não entendo como, por sorte eu estava na comunidade. Quando eu cheguei primeiro que minha irmã, com minha mãe, e aí quando a gente entrou, minha mãe entrou justamente com a pressão 6/3. Nossa. E ninguém entendia o que estava, ela já estava totalmente já desacordada, e aí depois que fizeram todas as intervenções, né, que aí fez um procedimento também, e aí ela voltou. Minha mãe é cardíaca, tem 3 stents no coração, teve Covid. Aí depois disso a pressão dela não volta, né, ao normal, ainda continua desregulada. E o nosso medo era o quê? Um trombo. Deu um trombo, ela tá infartando de novo, né? E aí a gente ficou naquele desespero, naquela coisa, e no outro dia, quando minha mãe melhorou, assim, foi muito rápido, porque já teve alguns outros episódios, mas esse foi o mais forte de todos, assim. Mesmo que nos outros ela tenha operado, tenha feito as angioplastias, mas no outro dia ela falava, meu filho, só precisou uma coisa. Eu estava me sentando na minha poltrona para rezar o terço, eu me senti mal, eu me arrastei até a cama, e na hora que eu estava com o terço na mão, eu só pedia, mãe, não deixe que eu morra sem falar com alguém, sem avisar alguém, me ajuda. E na hora que ela falou isso, cara, não tem como, sua mãe te falando da mãe, entendeu? E eu chorava até hoje, isso mexe muito comigo, porque assim, o consolo da mãe, de estar ali sempre com você, e às vezes a gente, né, tão filho ingrato, não lembra de agradecer, não lembra de conversar com a mãe, e aí na hora ela, não, meu filho, fique tranquilo, Nossa Senhora estava comigo o tempo todo. E aí ela conseguiu, de fato, ela pegou o celular, ela ligou, que ela tem muita dificuldade de mexer, ela conseguiu ligar,
e numa videochamada pro meu sobrinho, aí meu cunhado viu, falou, sua avó tá passando mal? Aí, tá. Aí quando ele falou, o que foi? Aí ela só fazia assim, aí que eles correram e conseguiram, foi o tempo deles chegarem lá. E quantos testemunhos, né, que a gente tem através disso, da fé, né, como a fé literalmente move montanhas e ressuscita mortos, né, Davi? Exatamente. Sabe, irmãos, eu confesso a vocês assim que eu fiz muitas indagações a Deus, né, como filho mesmo. E uma delas foi perguntar para Deus por que eu não. Quantos irmãos próximos foram, clientes meus, quando eu voltei, né, fiquei sabendo de, mas assim, muita gente foi. E eu indaguei isso a Deus, por que eu não? E Deus ali responde de uma forma assim, ao meu coração, né? Que mudou totalmente o meu contexto, não é nem contexto, mas minha forma de olhar para a morte. Como eu iniciei falando para vocês, do meu padrinho e tudo mais. Deus respondia assim para mim, irmãos, tudo é meu. Tudo é meu. Eu só troco de lugar. Tudo é meu. Só existe uma morte para Deus. Só existe uma, que é a morte eterna. Isso é se eu e você não quisermos mesmo a vida eterna. Porque a misericórdia dele é tão grande, é tão infinita, que para nós sermos condenados a essa morte eterna, é só se nós não quisermos mesmo. É só se nós não nos emendarmos mesmo. Deus falava ao meu coração, tudo é meu. Eu só troco de lugar. Irmãos, nós esquecemos. Para Deus não há morte, para Deus tudo é vida. Só para nós que nós temos esse contexto de perdemos, foi uma perda, perdemos a batalha. Nós estamos intercedendo por alguém, rezando por alguém, fazendo uma campanha de oração, uma corrente de oração, e por acaso essa pessoa morre. E aí temos um sentimento de perda, não só de perda da pessoa, mas de perda da guerra, do combate. E parece que perdemos para Deus. E nós não entendemos o contexto que tudo é dele. Deus só troca de lugar. Tudo é vida para ele. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa que é isso. E aí eu posso sim olhar para o meu pai, que hoje ainda está vivo, minha mãe, graças a Deus, está viva, pessoas que eu amo, minha esposa está viva, e se amanhã for a hora deles, amém, Deus só trocou de lugar. Aí eu vou entender aquele poema que já confortou tantos corações de Santo Agostinho, deixei de viver no mundo das criaturas para viver no mundo do Criador. Mas é vida. Eu só deixei de viver no mundo que acaba para viver no mundo que não se acaba mais. Meu Deus do céu, eu acho que nós somos pouco preparados para isso. Essa é a grande verdade. Quando nós mergulhamos no coração de Paulo, aí faz sentido tudo isso. Quando ele diz, viver para mim é Cristo e morrer é ganho. Meu Deus do céu, o que eu for viver nessa terra, nessa carne, o que eu for açoitado, o que eu for perseguido, apedrejado, se eu tiver que naufragar de novo, tudo que eu tiver que padecer vai ser por Cristo, porque eu entendi que viver é para Ele. E se eu morrer, se eu morrer é ganho. Paulo entendeu isso. E olharmos para um irmão, olharmos para uma irmã num leito de UTI, todo cheio de feridas, olharmos para uma irmã entubada, para uma mãe, para um pai entubado, que está precisando dar comida na boca, limpar, dar banho. Olhe a partir de hoje um doente desse e entenda, Deus não quer perder ninguém. Irmãos, Homero, Deus não quer perder ninguém. Você olhar uma UTI lotada de pessoas em estados terríveis, humanamente falando, você vai ver as misericórdias de Deus, sabe por quê? Porque o sofrimento santifica. Todo aquele sofrimento, toda aquela dor que aquelas pessoas estão passando, é porque Deus não quer perder ninguém.
E quantas vezes eu ouvi dentro da minha casa minha mãe, meu pai dizendo: se eu pudesse escolher minha morte, eu queria que Deus me levasse de uma vez, não quero dar trabalho para ninguém, que eu não quero, meu Deus do céu, que se eu tiver que ir para um leito de UTI de novo, se eu precisasse que as pessoas me dêem banho como me deram, comida como me deram, me limpar como tiveram que me limpar, eu entendi que foi misericórdia de Deus. Eu só tinha um pensamento no meu coração. Só tem uma coisa que me moveu em todo esse tempo de sofrimento, meus irmãos. Desde quando eu entrei na primeira unidade básica de saúde, eu entrei com um pensamento, que está lá em Tessalonicense: em tudo dai graças. Eu não vou reclamar de nada. E não era pela fé, não era de forma mística, não. O que me sustentou foi a teoria. Foi a teoria. A hora que vinha a vontade de murmurar, porque o tratamento é dolorido demais. As coletas de sangue dentro da artéria, para ver a oxigenação do sangue doído demais. As bombas que eu tive que usar de potássio, é um fogo entrando na veia há 6 horas, 5 horas, entrando um fogo na tua veia que não cessa. E a hora que eu pensava em murmurar e pensar que eu não ia aguentar, a teoria me sustentava: em tudo dai graças. Em tudo dai graças, eu não vou reclamar. A teoria me segurou. Aquilo que eu sabia que eu aprendi um dia e era hora de usar. Não foi esse oferecimento dos santos. Senhor, pelas almas do purgatório, Não, eu não pensei nada disso, não. Foi a teoria que me segurou. Não vou murmurar, porque isso é misericórdia de Deus. E o entendimento que Deus me dava, irmãos, no final de tudo isso, era como se meus pecados fossem aquele torrão de terra. Vocês sabem o que é torrão? Um pedaço assim, né, de terra. Era como se Deus pegasse os meus pecados, aquele torrão de terra, e fosse passando numa peneira. Debulhando. Cada sofrimento, cada dor, era misericórdia de Deus, porque Ele não quer perder ninguém. E é por isso que hoje eu falo para todos que me perguntam: você teve medo, Davi? Não tive medo. Nem um momento. Não tive medo. Talvez por passar por este sofrimento. Talvez por entender que eu não estava sozinho. Talvez por sentir a todo instante a presença dessa que eu amo tanto. E uma vida inteira falei sobre ela. Meus irmãos, que misericórdia de Deus. Aos irmãos que estão nos acompanhando, eu ainda falei isso esses dias atrás de uma pregação e quero falar mais. E vou falar sempre que eu tiver oportunidade. Nós precisamos entender os milagres de cada dia. Sabe, Homero? Para Deus, tudo é milagre. Fazer um antibiótico fazer efeito é milagre de Deus. Só que para Deus tanto faz ele fazer um antibiótico ter seu efeito, quanto tirar um morto de dentro de um sepulcro. Nosso Deus não faz força para nada, porque Ele é Deus. Tudo é milagre. Você poder tomar um remédio e ele fazer efeito é milagre de Deus. E Deus curar um câncer da sua vida em fase terminal é milagre de Deus. Tudo é milagre. A diferença é que nós não sabemos reconhecer o ordinário, a ordem do dia, o cotidiano. Nós estamos preparados para reconhecer só o extraordinário e não entendemos que tudo é milagre. Podemos estar agora nessa live falando das coisas de Deus, é milagre dele. E ele nos tirar do fundo de um leito e nos colocar aqui para falar dos milagres dele, também é milagre. Tudo é milagre. A diferença é que hoje nós somos muito pouco gratos com o que vivemos, com o que temos. Porque nós parece que estamos treinados a buscar somente o extraordinário. Mas quem não valoriza o ordinário, nunca será capaz de valorizar o extraordinário. Nunca. Entendeu? Esses são os poderes de Deus. Tipo, durante toda essa conversa aqui, cabuloso, porque assim, me trouxe tanta coisa aqui. O Henrique já acompanhou as coisas que aconteceram do ano passado para cá. O tanto de coisa que aconteceu, porque ano passado, né, a galera da comunidade aqui assistindo a gente,
acompanhou de perto também. Minha mãe, ela foi fazer uma cirurgia para retirada do útero porque ela estava com muito mioma. E se ela chegasse na menopausa, os miomas morreriam, ela não precisaria fazer cirurgia. Já era para ela ter chegado na menopausa e não chegou. E aí, então, para ter uma qualidade de vida melhor, eu decidi fazer a cirurgia. Ela já estava com 51 anos, ia fazer 52, pouco tempo antes de fazer 52. E aí a cirurgia foi adiada por causa do Covid, e aí depois decidiram antecipar, e eu tinha sido mandado embora por conta do Covid. E aí fui passar um tempo na comunidade, né, que era a quaresma, era a época que a gente estava vivendo o carisma mais intenso. E aí eu passei lá todo esse período quaresmal, né, que os últimos dias da quaresma, e quando foi no dia que minha mãe foi internar para poder ir fazer a cirurgia, eu voltei para casa, fui levar ela para o hospital e tal. Ela fez a cirurgia, eu dormi lá com ela na noite que ela fez a cirurgia, estava tudo bem. Na terça-feira, na quinta-feira ela recebeu alta, e na sexta-feira ela já teve que voltar para o hospital muito mal. E aí, depois disso, né, ela passou a noite, o meu irmão passou a noite de sexta para sábado com ela, muito ruim. Mas antes de tudo isso, ainda na comunidade, eu me recordo de... Porque minha mãe, ela vivia em estado de segunda união, né? Ela morava junto com meu padrasto e tal, e já tinha muito tempo que ela não confessava, muito tempo que ela não comungava, e eu sempre tive, o meu maior medo era da perda da salvação da minha mãe. Era um medo maior do que a perda da presença dela aqui. E aí eu sempre rezei muito, Senhor, né, pedindo pela salvação, né, e foi algo que foi revelado, tipo assim, não foi revelado em oração, e o Tainan me ajudou a discernir, e ele falou, olha, aqui Deus está dizendo que está colocando um fim na maldição que existe na tua família, né, que vai dar a salvação da tua família, mas depende da tua fidelidade e do teu sim. E aí quando foi dias que antecederam a internação dela, eu peguei rezando e eu falei, Senhor, se essa for a única oportunidade que o Senhor encontrou de levar minha mãe para o céu, que seja feita a tua vontade. Isso antes da cirurgia. Beleza. Agora o problema é quando você vê aquela promessa sendo cumprida. Porque não é tão fácil como foi antes, no momento em que você chegou e pediu a Deus por aquilo. Né? Até conversava com o Tainan e ele falou, tá, Deus está cumprindo a promessa, ou está cumprindo aquilo que você pediu em oração, sabe? E aí foi um tempo de dor para a gente, porque como já estava a época de Covid, então a gente não podia ir no hospital, a gente só tinha notícia quando as pessoas ligavam, e aí ela passou a sexta-feira com meu irmão, no sábado eu fui para lá, logo eu tive que sair, porque ela foi ser transferida, e aí com 1 hora que eu saí do hospital, me ligaram falando que ela teve uma parada cardiorrespiratória e teve que ser entubada. E aí eu tive que voltar para o hospital, cheguei e falei, tá, mas ela tá bem, eu quero ver ela. E aí entrei, e aí eu precisava, na verdade, né? E naquele momento, eu acho que foi a hora que foi o baque maior, porque, cara, quando eu entrei no hospital, eu vi minha mãe do jeito que ela tava com aquela roupa de hospital, ainda tava com os seios de fora, aberto, com a mangueira na boca, né? E os olhos dela, assim, entreabertos, e respirando só com a ajuda do aparelho. Naquele momento, aquilo para mim acabou. Eu não sei como é que eu saí do hospital e cheguei no serviço do meu pai, porque eu liguei pro Tainan, eu chorei o caminho inteiro. E eu não lembro o percurso que eu fiz de sair do hospital até chegar no serviço do meu pai. E depois eu fui para a comunidade, chorei, e depois na capela. Aí, pá, veio aquele momento de paz interior. Então, acho que o momento mais difícil para mim foi aquele. Tanto que no velório o Henrique foi, no enterro da minha mãe. Quando ela veio a falecer, no velório eu estava tranquilo. Depois de alguns dias eu senti o baque, mas minha mãe ela teve uma graça que muitas pessoas que às vezes são de caminhada não têm. Porque no dia que a gente foi levar ela para fazer cirurgia, graças a Deus hoje na comunidade tem 2 padres morando, então ela teve a graça de receber o sacramento da unção dos enfermos. E aquilo foi o que mais confortou meu coração, porque eu lembrei da promessa. Se você for fiel, mas Deus me mostrou que mesmo eu não sendo fiel, ele não depende da minha fidelidade para ser fiel e cumprir as promessas que ele faz. E aí, em conversa com o padre Wellington, estava eu e minha tia, e aí ele falou assim pra gente, um milagre já aconteceu. Ela recebeu o sacramento. Se Deus curá-la, trouxer ela de volta, será um novo milagre, mas o milagre principal já aconteceu. Aí eu falei, caraca, é mesmo. Eu pedia tanto pela salvação da minha mãe.
sabe? É muito melhor ter minha mãe no céu com 51 anos de idade do que ela viver até os 90 e perder a salvação. E aquilo foi o que trouxe um conforto muito grande para o meu coração e para minha família, de certa forma, sabe? Então, assim, foi uma experiência muito grande. Até então eu não pensava muito na morte, porque parecia algo muito distante. E aí, a partir do momento em que isso aconteceu, aí você, opa, não é bem assim, a gente também está suscetível. A qualquer momento pode acontecer com a gente. Claro. E aí esse ano eu peguei o Covid, a galera da comunidade pegou, a gente fechou, acabaram as atividades da comunidade por um período, né, ficaram paradas. O Padre Wellington pegou pela segunda vez, ele ainda ficou bem pior que eu, só que não precisou internar. Eu internei, fiquei 6 dias, e enquanto eu estava no hospital, eu tentava, no início eu ficava assim, cara, mas, poxa, por que isso está acontecendo? Só que quanto mais eu pensava assim, mais mal eu ficava. Não digo fisicamente, não digo da enfermidade, mas mais mal eu ficava interiormente. Falei, cara, eu estou fazendo errado. O que Deus quer disso? O que eu preciso aprender com isso? O que eu tenho que tirar de positivo disso? Sabe? E para mim, talvez, porque eu não cheguei a ficar inconsciente igual tu chegou a ficar, porque eu não cheguei a ser entubado, pela graça de Deus. Mas eu, a todo momento, eu precisava das pessoas. Chegou um cara lá que ele estava com um quadro clínico supostamente pior do que eu. O cara conseguia andar, comia, conversava. Eu não conseguia comer, eu não conseguia andar sozinho, eu precisava das pessoas. E para ir no banheiro, eu precisava de ajuda. E as enfermeiras eram muito novinhas, eram estagiárias, elas tinham que me dar banho, me levavam no banheiro para eu fazer minhas necessidades. Eu estava lá sentado, sem roupa, elas tinham que ficar me vigiando. Eu falava, meu Deus do céu. E aí eu tentei encontrar o que Deus queria. E eu comecei a enxergar no cuidado daquelas pessoas, no olhar delas comigo, no cuidado, o cuidado de Deus, o olhar de Deus. E era de certa forma Deus falando para mim, você também precisa ser cuidado. Você não tem só que cuidar das pessoas. Sabe? Era ali uma atividade, era uma forma de que Deus encontrou ali na minha enfermidade para me tornar uma pessoa mais humilde, porque eu sou muito orgulhoso, sou vaidoso. Então foi uma forma que Deus pegou, encontrou e falou, filho, calma aí, né? Você precisa ser cuidado e tal. Então, não é que depois disso ficou fácil o restante do tratamento, mas passou a ser mais leve. Sim. Muito mais leve. É isso mesmo. Graças a Deus, estamos aqui hoje, fiz amizades no hospital, né? Tanto com enfermeiros quanto com as pessoas, os irmãos no quarto, que a gente, né, rezo por eles todo dia. Já rezava pelas pessoas que tiveram Covid e pelas pessoas que trabalhavam, mas eu assumi o compromisso depois de pegar, porque eu vi o zelo deles, sabe? A luta para poder salvar. Graças a Deus eu cheguei na aula dos entubados para tomar banho, mas não... Como é que se diz? Não cheguei a ver ninguém falecendo, ninguém ficou tão ruim assim perto de onde eu estava, mas eu vi a luta daquele pessoal, sabe, para realmente salvar as vidas das pessoas que estavam lá, inclusive a minha que estive lá também. Então, hoje eu tenho um compromisso de intensificar a oração por eles, porque tem muita gente que está precisando, sabe? E muita gente, eu tenho certeza que faz o encontro com Cristo ali, igual você falou, né, que é a misericórdia de Deus agindo, né, purificação passiva, né, a gente passa por um período de purificação, todas aquelas pessoas lá, e talvez se não passasse, essas pessoas ou não fariam um encontro com Deus, ou não conseguiriam purgar os seus pecados para poder chegar no céu. A gente não sabe, a gente não conhece as coisas. Até a Merilene, ela colocou um comentário aqui, a produção vai subir ele ali. Talvez a dificuldade está em enxergar ou aceitar que tudo é milagre, né? E pegando até um gancho dela nisso aí, porque é igual assim, muitas vezes nós clamamos por milagre, nós clamamos pela transformação, né? Nós sempre pedimos por um milagre, por uma cura, por diversas coisas, nós sempre pedimos muito, mas dificilmente nós entendemos o processo até que se aconteça o milagre, né? Por vezes nós queremos que as coisas aconteçam do dia para a noite, e é preciso um processo, né, para que haja essa purificação, para que haja a firmeza, para que haja realmente aquele preparo para que a vontade de Deus aconteça e ele possa se valer daquele sofrimento para alcançar tantas pessoas como foi com o Davi, como foi na história de salvação para a família do Homero, como foi no caso da minha mãe, e para a gente, por vezes, sofrer é algo difícil, a gente não quer entender, não quer passar pelo sofrimento, por mais que a gente tenha caminhado. Por quê? Porque dói.
dói. E a gente quer se fechar no sofrimento sem olhar para aquele que nos deu a vida, né? Que a gente se desvia no momento da dor, no momento do desespero, a gente se desvia, a gente muda o foco, a gente quer fugir daquilo ali. E até por isso, quando a Mara falava assim, a partir disso eu comecei a refletir sobre a morte. Mas é que também muitas pessoas não olham, que olhar para a morte é pensar na vida, né? Porque não se encerra na morte. Sim. Por vezes começa ali na morte, entendeu? E é igual o Davi, a produção vai colocar de novo o post aí, quando ele falava, né, de ver o ordinário, né? Quando você colocou essa, acho que tem uns 5 dias essa postagem, né? Sim. E eu lia, cara, e eu falei, meu Deus, e de fato, como a beleza do viver do simples, no ordinário, né? E assim é a nossa caminhada de santidade, é no dia a dia, no ordinário, não é tipo, é muito legal, a gente tem caminhada, a gente prega, o Davi prega para aí, né? Inúmeras pessoas aí, até fora do Brasil, tem a missão Metanoia, né? Quantas pessoas que não são acolhidas por este carisma de vocês, mas por vezes as pessoas querem olhar para o grandioso, caramba, ele pregou para não sei quantas mil pessoas e tudo mais. E aí ele vem e traz esse post aqui, ó, o que Deus mostrou para ele. Eu ia até fazer a pergunta, Davi, o que mudou, né? Quem era o Davi antes e quem era o Davi agora, mas esse post Mas eu vou te fala responder. tudo, né? Mas eu vou te responder, eu faço questão de responder. Cara, a gente ressignifica muita coisa, essa é a verdade. Eu acho que a palavra não é nem mudar, mas ressignificar. Porque quando você entende que precisa ressignificar algumas coisas, ou seja, você precisa passar por isso que o Homero disse. Você precisa engolir a sua vaidade, o seu egoísmo, você precisa engolir muita coisa e ressignificar. Aquilo passa a ter um verdadeiro valor. Você pega aquilo que era valor e ressignifica. Quantas coisas para mim foram ressignificadas? Eu me recordo que eu saí numa segunda-feira às 15 horas, eu saí lá de dentro. Na terça-feira, bom, o pessoal da minha comunidade, a Cíntia, o Gil, eles ficaram na minha casa até praticamente, a Cíntia veio hoje ainda fazer comida para mim, né, cuidar da minha alimentação, porque agora eu tô numa parte 2, né, agora eu fui para endocrinologista, eu perdi 28 quilos lá na UTI, agora eu falei que eu vou emagrecer mais uns 20, 30, se Deus quiser. Maravilha. E aí eu passei por endocrinologista, fiz um monte de exame, passei por nutricionista, e aí o pessoal da minha comunidade continua cuidando de mim. O Gil ficou aqui morando na minha casa 40 dias, morando aqui, sabe, fazendo curativo, me dando banho, até eu ficar bem, né? Agora há pouco eu estava falando com ele sobre isso. Ele falou, tô com saudade da minha ex-casa. Eu falei, tua ex-casa, porque você quer? Tô aqui, vem pra cá. Enfim, e eu me recordo que na terça-feira a Cíntia preparou um café da manhã e eu lembro que ela cozinhou alguns ovos. E aí, meus irmãos, a hora que eu sentei naquela mesa, assim, que eu tinha muita dificuldade, assim, muito... Era a energia caía, assim, sabe? Era como se fosse uma queda de energia que eu precisava correr e deitar. Então, uns poucos minutos que eu conseguia ficar sentado naqueles primeiros dias, eu lembro que eu me sentei na mesa do café da manhã e eu peguei aquele ovo e a hora que eu dei a mordida, eu saí na segunda, isso aconteceu na terça. A hora que eu dei a mordida naquele ovo cozido, eu comecei a chorar, e eu não conseguia segurar o choro de gratidão por estar comendo um ovo cozido. Eu que sempre, os meus filhos de comunidade, os meus irmãos mais próximos, bem sabe como eu sou para tudo, para comida, para vem, e que caro é remédio, comida nada é caro, vambora, filho, vamos comer o que Deus permitir, vamos para cima. E sempre gostei tudo do bom e do melhor. Não que eu não goste de ovo, mas nunca valorizei um ovo, né? Então, eu chorei muito comendo aquele ovo e eu sabia agradecer a Deus ali. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse ovo. E eu não tô falando de boca para fora, porque eu me recordo agora e me dá vontade de chorar de novo e de gratidão. Gratidão, cara, de poder... Eu lembro que eu saí com uma palavra na cabeça, assim, né? Pé de alface.
Tudo era pé de alface para mim. Qual que são os valores que foram ressignificados? Meu irmão, chame quem você ama, cara, para estar perto. Chame tua comunidade. Senta aqui, eu não tenho carne, eu não tenho churrasco, eu tenho um pé de alface para comer junto. Vem comer aqui um pé de alface junto, compartilhar. Mas tá junto, cara. Olho para minha vida missionária. Amo minha vida missionária. Amo viajar esse país inteiro. Ir para fora do país. Mas, irmão, eu tenho um povo para estar perto, para amar. E quando der, eu vou viajar. Quando der. Eu sei que tudo é vontade dele. Mas ele me confiou um povo. E eu entendo que por muitas vezes eu viajei por vaidade. Não vaidade, mas por ego. Muitas vezes eu fui em muitas missões assim porque inflamava o ego. Hoje, meu irmão, eu só vou se Deus quiser mesmo. Se for confirmação, preparação. Pode ser Londres, como nós já tivemos. Pode ser Estados Unidos, como já tivemos. Talvez tenha até irmãos aqui que eu amo demais. Eu fiz irmãos nos Estados Unidos. Esse povo mandou dinheiro para pagar minhas contas, para pôr comida na minha casa. Quando saí do hospital, minha geladeira estava cheia, minhas contas pagas, porque esse povo dos Estados Unidos bancou. Meus irmãos aqui do Brasil bancaram. Você está entendendo? Mas Deus me confiou um povo. Nem que for para comer um pé de alface, sabe? Então muita coisa assim foi ressignificada no meu coração. E sábado agora, eu fui fazer praticamente a primeira pregação fora, né? De pegar o carro e ir mesmo numa cidadezinha aqui próxima. Eu fui com muito amor, mas eu fui com muito amor. E confesso a vocês que nós nos envaidecemos muito depois que Deus permite o seu passaporte ser carimbado. Depois que o seu passaporte começa a ter vários carimbos de países e países por aí, eu confesso a você que sobe o coração. E eu fui pregar num grupo de oração sábado agora, numa cidadezinha que não deve ter 1000 habitantes, acho que não tem. Não tem. Deve ter uns 500 habitantes. É uma currutelinha mesmo. Que legal, velho. É a igreja e as 4 ruas em volta da igreja só. E devia ter umas 10 pessoas dentro da igreja. E ali, o meu coração se encheu de uma gratidão tão grande. Porque eu entendi o que é ressignificar um ministério. Eu entendi que para Deus tanto faz, como ele diz na palavra, um punhado de gente ou uma multidão. Ele é Deus. E eu só estou lá porque ele quer. Então, muita coisa foi ressignificada, assim, de valorizar um ovo cozido, de poder comê-lo. Porque há dias atrás, as pessoas colocavam um gás molhado na minha boca, porque nem água eu podia beber. Então, eu entendi, desde valorizar um ovo cozido, entender que é milagre de Deus ter aquilo na minha mesa, quanto poder pregar para 10 pessoas numa corrutelinha que não mora 1000 pessoas. Tudo é querer de Deus. Tudo é maravilha de Deus. E eu só encerro aqui com vocês, irmãos, contando uma coisa, que eu preciso dizer isso. Quando eu acordei, eu fiquei ali 8 dias até minha alta, do jeito que eu estou aqui com vocês. E dentro ali de uma semi-UTI, dentro de um hospital, os dias são realmente longos. Você vive as 24 horas ali dentro. Porque não tem dia, não tem noite, você dorme de 15 em 15 minutos, porque é exame toda hora, é gente entrando toda hora, é barulho, você não dorme. E troca turno, e vem gente, e é aquilo lá, é gente te dando banho na cama, é gente te limpando, é gente te cuidando, enfim, é remédio. Eu pude conhecer muita gente. E é muito natural nosso, meu, de vocês aí, falar de Deus. Falar de fato, de falar de Deus. E quantas pessoas ali, meu irmão? Eu tive a graça, naquelas madrugadas, ter aquele povo debruçado, em pé, debruçado naquela grade da minha cama, chorando, porque ouviram falar de um Deus que é verdade, de um Deus que não é poesia. Aquele povo está dentro desses hospitais, eles não acreditam mais em Deus. Eles estão secos. É tanta morte, é tanta desgraça. Aquele povo está com o coração empedernido, endurecido. Vocês não têm noção do que eu vi ali dentro daquela UTI. As pessoas que eu encontrei, assim, desacreditadas.
diante de tantas pessoas que estão virando noites e noites trabalhando e trabalhando, porque ninguém sai daquelas UTIs, daquelas alas de Covid, e ninguém entra. Ali eu pude falar, olhar para aqueles irmãos e falar assim que eu batia naquele lençol que eu estava deitado e dizia, irmãos, esse lençol aqui é como uma página em branco que Deus está me dando para escrever uma nova história. Não espere estar deitado aqui para escrever uma história nova. Tinha pessoas ali que faziam 7 dias que não viam o filho, porque estava virando, trabalhando dois hospitais. Entendeu? Ali eu pude falar de um Deus que não desiste da gente, de um Deus que ama como ninguém jamais vai nos amar, de um Deus que não é poesia, de um Deus que é verdade. E eu falava, eu sou um milagre, eu estou aqui. Quantas experiências, né, eu pude falar, fazer e ter com aquele povo ali. Eu saí, como eu disse para vocês, numa segunda-feira, às 15 horas. Passou terça, na quarta-feira, eu fui para frente do hospital porque nós estávamos rezando e continuamos rezando na frente do hospital pelos enfermos e pelos profissionais. E na quarta, 1 dia e meio depois, eu estava lá na frente do hospital. E de repente, eu olho para o 7º andar, o último andar do hospital, o 7º andar, onde é ali uma das UTIs, tinham várias enfermeiras na janela, lá em Simão. E de alguma forma elas me reconheceram. E uma delas não aguentou. E para sair da UTI, você tem que se desparamentar, tomar um banho, colocar sua roupa para descer. E ela fez tudo isso. E ela foi lá poder me dar um abraço e falar da experiência que ela teve com Deus, comigo naquela UTI. Sabe por que eu estou dizendo isso? Não é para mim enaltecer, porque bem sei da minha condição e da minha miséria ali. Eu só estou aqui, irmãos, para encerrar, para dizer uma coisa. Os testemunhos que foram chegando, as maravilhas que Deus fez, por meia dúzia de palavras que eu falei com um ou com o outro. Deus, eu não quero diminuir o milagre, entendam bem. Mas o único milagre não foi eu estar aqui. Não foi só o que Deus fez aqui fora, na minha comunidade que eu amo tanto e na vida dessas famílias. Mas eu não duvido, Henrique, eu não duvido, Homero, que Deus pegou um missionário e enfiou dentro de uma UTI onde ninguém entra, onde um povo não acredita mais nele, onde um povo está desistindo de tudo, estão pirando. Eu não duvido de um Deus que pega um missionário, um pregador, enfia dentro de uma UTI e fala, você vai falar do meu nome, você vai entrar onde ninguém está entrando, você vai falar de mim, você vai falar de um Deus de esperança, de um Deus que pode mudar a vida, de um Deus que pode mudar a história, e eu vou tirar você de lá, andando e falando, no mesmo dia. Porque eu saí, meu irmão, mesmo entubado 12 dias, mesmo tudo que eu passei, eu saí andando. Eu saí numa cadeira de rodas porque o hospital não deixa você sair caminhando. Mas eu saí andando e falando, sem sequela nenhuma, e ninguém consegue acreditar. Sabe por quê? Porque aquele é de Deus. Eu não duvido que Deus pode fazer isso. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Te envia aonde ninguém vai chegar. Deus seja louvado. Louvado seja Davi, Deus, cara. até assim, aproveitando o gancho, assim, né? A gente já tá meio que se encaminhando um pouco, assim, para os nossos trâmites finais, Sim. mas, de fato, a pandemia, ela chacoalhou com a fé de muita gente, ela chacoalhou com a cabeça de muita gente, ela chacoalhou o povo de modo geral, né? Sim. E assim, a gente teve períodos que teve lockdown, igrejas fechadas, comunidades fechadas, a gente perdeu aquele convívio com as pessoas e aí os corações foram ficando distantes, as pessoas foram ficando apáticas e até hoje, com essa volta, você tem muita apatia, por mais que assim, tivemos a graça, né, você tiver a graça, levantou um povo para se unir em oração e isso perpetua, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco, você que é fundador, né, da importância desse convívio em comunidade, da importância de estar na comunidade, de viver o seu carisma, mesmo nesse período de pandemia. Claro, respeitado todo, né, tudo que as questões sanitárias nos pedem, né? Sabe, irmão, eu não sei aí na comunidade de vocês,
mas até nisso eu vejo as maravilhas de Deus dentro da nossa comunidade. Porque nós sempre pregamos, eu acho que isso é muito de um coração fundante, né? Aí com vocês não vai ser diferente. Nós sempre pregamos e anunciamos para os nossos que a maravilha em nossa vida está no ser e não no fazer. Deus não precisa do que nós fazemos. Deus precisa de corações disponíveis. Deus age em corações disponíveis. Deus nos mostra na Sagrada Escritura que a fé é graça dele, né? A fé não vem pelos nossos méritos. A fé não vem pelo tanto que fazemos, mas a fé é misericórdia, é dom de Deus. E dentro de uma comunidade, nós sempre falamos isso, né? Todos os fundadores, eu acho que falam isso, para os membros, para os filhos, que a beleza está no ser e não no fazer. E nós passamos por um momento muito bom, eu não vou dizer difícil não, mas um momento muito belo dentro da nossa comunidade nesse tempo de pandemia, porque Deus de alguma forma nos tirou o fazer. E aí eu pude entender quem é. Eu pude entender quem de fato é. Quem de fato é metanoia. Quem de fato está debaixo de um carisma. Porque quando se tira o fazer, sobra o quê? Quando tira o teu ministério, quando tira o que você gosta de fazer dentro da sua comunidade, te sobra o quê? Te sobra a fidelidade da cruz? Te sobra a fidelidade ao teu chamado? Será que essa fidelidade, será que o ser é capaz de te sustentar caminhando? Ou se caminha porque faz? E aí eu vi muitos ficando pelo caminho. E entendendo que, cheguei à conclusão que, pai, eu vos amo, mas eu vou querer ser apenas amigo da comunidade, foi um tempo muito bom. E aquilo eu começava a rir por dentro. Né? E entendia que é Deus sendo Deus. É Deus sendo Deus. Pedagogia de Deus. E aí, eu estou falando isso num contexto de comunidade, de nova comunidade, onde o fazer foi nos tirado e sobrou o ser. O ser me impulsiona. Será que o ser já me basta? Eu não preciso fazer nada, não preciso pregar, não preciso cantar. Ser isso, ser metanoia. Ser comunidade, missão metanoia me basta, porque eu entendi que está debaixo de um carisma, existe uma unção debaixo do carisma que me protege, que me impulsiona, um amor latente, um amor à Santa Igreja, um amor a Deus e à Santa Igreja através deste carisma. Então o que me basta é ser. O que eu faço é palha. Isso eu estou falando num contexto de comunidade, mas quando eu olho para o contexto de família é a mesma coisa. Para o contexto profissional é a mesma coisa. Porque o fazer nos foi tirado. E aí muitos pais tiveram que ser pais. Muitas mães tiveram que ser mães dentro das suas casas, porque o fazer foi tirado. E muitos se perderam, porque não sabiam nem mais como olhar com demora para um filho. O fazer dos filhos foi tirado, não tem escola, vai ter que ficar 24 horas dentro de casa. Então, toda aquela roda girando do mundo, o fazer foi nos tirado, e nos restou o ser marido. E será que eu honro todos os dias? Ou será que no meu dia a dia eu tenho um monte de fuga? Eu como marido. Eu tenho fuga na igreja, eu tenho fuga na comunidade, eu tenho fuga no trabalho. Tudo foge. Mas foi me tirado o fazer. Não faço nada mais na comunidade, não viajo mais, o meu trabalho estava tudo parado, tudo fechado, como nós vivemos tempos assim. E me sobrou o ser marido. E olhar e ser uma coluna de fogo, ser uma coluna de fé dentro da minha casa, e dizer para minha esposa, nós vamos juntos, vamos passar o que tiver que passar. Me sobrou o ser dentro de casa. Sabe, meus filhos? Eu acho que essa pandemia foi misericórdia, está sendo misericórdia, sim, de Deus para as nossas vidas. Para nós entendermos que o ser, em todos os sentidos, sempre será muito mais valia do que o fazer. O fazer pode ser nos tirado a qualquer momento. Mas o ser é a nossa resposta para Deus em todas as esferas. Em casa, eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, né? Talvez eu fiz
Talvez eu fiz uma salada aqui e não respondi nada que você perguntou, né? Não, mas conseguiu sim, porque é igual a gente vê muito, igual você falou, por vezes as pessoas vão para Deus pelo servir, pelo trabalho, né? Não porque, eu sou filho de Deus e vou amar o meu pai, né? Então eu tenho que fazer para Deus, vou fazer para Deus, vou fazer para Deus e nunca sou, né? Não deixo de ser amado, não amo e acho que só com serviço. E quando é tirado esse serviço de nós, né? De fato, é isso, né? Você é metanoia, você é fiel da cruz, e sendo fiel da cruz vivendo o seu carisma, né? No ordinário do dia a dia, né? Na convivência ali com seus irmãos, no momento de partilha com eles, em acolher, porque seus irmãos sofrem do mesmo jeito que você está sofrendo, né? Igual, ninguém está junto numa comunidade porque são histórias aleatórias, não, uma história vai complementando a outra, você como fundador, né? Mais que ninguém tem propriedade para falar disso, né? E essa questão, né, da convivência em comunidade, né? Isso faz uma diferença na vida, né, do irmão. Sem dúvida. Vocês tiveram essas questões assim, de convivência agora que voltaram? Como é que... Nós vamos ter agora, porque olha que coisa doida. Nós estamos vivendo um momento de discernimento muito profundo na comunidade Metanoia, né? Nós chegamos num ponto no final do ano passado, em outubro do ano passado, nós chegamos a um ponto que eu reuni todos, o pessoal do vocacional está caminhando normalmente, né? Tendo as suas formações, caminhando normalmente o processo vocacional. Mas os membros, os pertences de aliança, porque nós não temos vida na comunidade, né? Nós somos aliança. Os pertences de aliança, eu chamei todos e tirei o compromisso deles. A partir de hoje, até segunda ordem, vocês estão todos descompromissados com a comunidade. Todos. Vivam a sua vida do jeito que vocês quiserem. Então, até porque estamos num processo de deserto. Não se sintam obrigados a nada com a comunidade. E aí, nesse período, era para ser um pouco menos, porém, com tudo o que aconteceu e tudo mais, acabamos nos estendendo. E foi maravilhoso, porque muitos se desligaram porque entenderam isso aí que eu estou te dizendo. Quando se viram descompromissados, viram como é gostoso essa liberdade fora da comunidade, como que a comunidade me oprimia, como que eu não estava feliz. Aí eu falei, meu Deus, não entendeu nada. Porque quando eu olho para a comunidade, Metanoia, ou Fiel da Cruz, né? Quando eu olho para a comunidade, eu encontro um povo que vive aquilo que eu sonhei viver. Quando eu olho para a comunidade Metanoia, caramba, velho, encontrei uma galera, encontrei um povo que vive aquilo que um dia eu sonhei viver. E não o contrário. Eu vivo na comunidade algo por opressão. Não é o que eu quero viver. Não é o que eu quero para minha vida. Não é o que eu não estou dizendo que você vai ser menos saindo de qualquer que seja a comunidade, pelo amor de Deus. Faz o seu discernimento e seja um bom cristão onde quer que Deus te soprar. Mas nunca esqueça de uma coisa. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás daquilo que faz. Se um dia Deus te chamou a servir, ele não errou. Você tem todo o direito de ir para onde você quiser, mas Deus não errou. Deus não errou. Isso é fenomenal, porque, tipo assim, eu sou fruto de um movimento que tinha aqui na minha paróquia. O movimento era Movimento Missionário Eis-me Aqui. Foi num retiro de carnaval, que um amigo meu me chamava para ir, já tinha 4 anos, só que eu tava na vida louca por aí, não queria saber. E assim, depois de eu ter feito a minha experiência, ou alguns anos depois, né, eles estavam passando por uma crise, então eles resolveram meio que, vamos dizer assim, desfazer o movimento. E aí o rapaz que estava à frente, porque quem fundou o movimento hoje é o padre Cleiton, no tempo ele ainda não era padre, é padre hoje lá em Belém do Pará, cuida de 2 paróquias, e hoje ele vive o carisma lá, só ele, mas vive o carisma lá, o carisma não morreu. Mas aí ficou um rapaz aqui, né, o James ficou à frente, e aí ele percebeu uma coisa,
que as pessoas, boa parte das pessoas que estavam no movimento estavam mais pelo tal, pelo sinal. Ele falou, agora a gente desfazendo o movimento, a gente vai ver quem tem o carisma e quem não tem. Exatamente. Porque eles tinham aquela questão assim, né? E isso era deles, né? Era do movimento. Então, quem entrava no movimento sabia que não poderia. Eles não escutavam música secular, eles não dançavam nem o forró, né? Mas era deles. E depois que o movimento, vamos supor assim, se desfez, aí foi onde o James falou, agora nós vamos ver quem realmente viu o carisma e não. Cara, uma galera começou a sair para... O Louvar, que é o retiro de carnaval, continuou, mas o pessoal que trabalhava no retiro, que era para dar Deus para os meninos, no final de semana seguinte estava bebendo com os meninos, levando para festa, para shows, sabe? E aí foi exatamente isso que aconteceu. Eles estavam presos a uma estrutura, só que o carisma ele não fica preso na estrutura, ele fica dentro da gente. Se a gente vive o carisma, não vai ser sinal que vai fazer com que a gente viva ou deixe de viver, sabe? E quando você falou, foi tipo assim, sabe quando vai passando um filme dentro da cabeça? Eu não era do movimento, mas eu estava próximo, acompanhava. Vocês devem conhecer, tem esse livro aqui, ó. Se chama Na Varanda do Carisma. É do Silvinho Zabisky. Livro simples. Silvinho é um grande amigo nosso, fundador da comunidade de atitudes. E nesse livro o Silvinho diz assim, quando encontrei o carisma, eu não encontrei um lugar, eu encontrei o que eu sou. Quando encontrei o carisma, eu não encontrei um lugar, eu encontrei o que eu sou. Ponto. Simples assim. E neste tempo que nós, aí respondendo a tua pergunta, Henrique, nós vamos voltar agora, essa semana, então eu peço até a oração de vocês, porque agora, domingo, nós vamos ter uma experiência de oração. Tem alguns que se desligaram, que pediram para se desligar, foram desligados. Alguns nós não chamamos de volta. Vamos conversar com eles depois, porque eles já responderam para a gente nesse tempo. Então, alguns nós chamamos, fizemos um convite a estar conosco neste domingo agora, aonde os membros voltarão. Então, as atividades dos membros, pertença de aliança, voltarão com algumas propostas, com um novo rumo que Deus nos deu, né, para esse tempo de deserto verdadeiro. Então, assim, na comunidade inteira só ficou eu e Gil, mas ninguém. Mas ninguém. Grupo de oração, sabe quem fazia? Eu e Gil. Ah, para limpar a casa tinha que ser eu e Gil. E tudo aqui. Não tinha dinheiro. Eu que fiquei bancando aluguel de casa, tudo isso aqui. Deus provendo no meu trabalho, né? Só que acontece, filhos, que mesmo eles não sendo mais membros, não são mais membros. Eu olhei para eles e falei assim, eu não estou tirando o sinal físico, eu estou tirando o sinal espiritual de vocês. Vocês estão descompromissados com a comunidade. Aí ficaram aqueles fiéis dizimando na comunidade. Ficaram aqueles que têm o sinal invisível no peito do carisma. Ligavam para mim, pai, me empresta a chave da casa que eu, fulano e Bertano, vamos lá limpar a casa. Pai, ó, nós queremos fazer marmitas para os moradores de rua, tal dia assim, assim, o senhor deixa a gente usar a casa? Pode usar à vontade. Vocês estão descompromissados. Mas tem a liberdade de fazer, de ir, só não tem... Então, com esse tempo todo, que era sempre os mesmos que estavam no grupo de oração, que queria estar lá, no momento que nós não tínhamos presencial, era só live, eles iam para a casa de missão acompanhando, ficavam sentadinhos lá, entendeu? E aí eu tive pregadores. Ei, eu não estou falando de gente que está começando, estou falando de pregadores que nesse tempo de descompromisso nunca deram as caras em um grupo de oração, nunca deram as caras na casa da comunidade. Nada, zero. Eu estou falando de pessoas de 7 anos, de 8 anos com a gente. Eu preciso de resposta melhor? Não precisa. É isso. A pandemia foi uma bênção. E agora, domingo, nós estamos voltando com a bênção de Deus, as atividades, os membros, os ministérios e para um novo caminhar com Deus aí, dentro do carisma. E isso, assim, o Davi falou pra gente, né, nós que temos essa vivência de comunidade, né, ele falou isso dentro da nossa realidade de comunidade, mas é uma realidade totalmente
aplicada para você que não é de comunidade, para você que é de pastoral, para você que é católico, ou pelo menos diz que é católico, né? Porque também essa pandemia serviu para mostrar os católicos de IBGE e aqueles realmente, né, que são católicos, né, de verdade. Então isso vale para tudo, né? O que essa liberdade fez com você, né? O que as suas escolhas têm feito com você? Porque Jesus nos chama, né? E nós, no livre-arbítrio, nós dizemos o sim. E aí, o que a gente faz com esse sim? Como a gente responde esse sim? Aí é outra história. Porque lá na frente, aí chega o dia, né? Do chamado, o dia da morte, a gente fala: ah, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não estava ali, eu não sei o quê, eu não tinha intimidade com o Senhor. E aí tem essa reflexão, né? De deixar o tempo passar e não viver aquilo que Deus propõe para a gente Henrique, viver. eu tenho um medo, cara. Homero, eu só tenho um medo. Quando ele nos pediu os talentos de volta. Só isso. Vai, Henrique. Me devolve que eu te confio. O que você tem para me devolver? Só isso que eu tenho medo. Aí você vai ver o neguinho ficar branco se não tiver seguido, menino. O que você tem para me devolver? É só isso que eu tenho medo. O dia que ele prestar conta dos talentos que ele nos confiou. Só. Porque tem muita gente que usou da pandemia como desculpa para enterrar o talento. Justamente. E aí é onde mora o perigo. Não precisa falar mais nada. É isso aí. Justamente. Davi, então, a gente queria, assim, né, para a gente fechar, a gente estreou um quadro com o Gil, né? Um bate e volta que a gente lançava uma palavra e ele respondia com a primeira palavra que vinha à mente, mas antes da gente fazer esse quadro, a gente pedia que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que vão escutar esse podcast, né, nas nossas plataformas de streaming posteriormente, a partir de quarta-feira, né, o podcast está em todas as plataformas. Para todos que vão reassistir esse podcast posteriormente aqui no YouTube, vão ver os cortes pelo Instagram, enfim, todos os meios de evangelização que a gente possa alcançar as pessoas de modo digital, né, deixassem duas mensagens, né? Uma mensagem para aquele povo que clamou e não se sentiu atendido, porque de fato muitas pessoas clamaram pela vida dos seus entes e Deus, né, entendeu que né, não é que Deus entendeu, né, é que foi definido que aquela era a hora dele ir, né, aquele sofrimento foi deixado como ensinamento para cada um, mas foi a hora de ir, e teve os milagres como você e tantos outros milagres que a gente já viu por aí, né, e isso, querendo ou não, as pessoas ainda têm aquele negócio de, eu rezei e Deus não me atendeu, como se Deus tivesse a obrigação de nos atender, né? Queria que você deixasse uma mensagem para esse povo, né? Que esse povo pudesse ter um consolo ou até um pequeno entendimento, né? Dessa via de oração. Amém. Deus é Deus a todo tempo, né, minha gente? Eu costumo dizer assim que eu sou o pior cara, talvez, para ser convidado para orar por alguém. Porque se você me levar para uma UTI, se você me levar para um lugar que, lógico, que possa entrar, que a pessoa está em fase terminal, eu vou orar para que o milagre aconteça. Eu vou orar porque eu sei o Deus que nós servimos, eu sei o Deus que nós seguimos, eu sei o Deus que ressuscita mortos, o Deus que opera maravilhas, e eu não vou ter uma oração covarde, Senhor, que seja feito o teu querer, Senhor, que seja feita a tua vontade. Por quê? Porque se morrer, pelo menos foi feita a vontade de Deus. Se viver, foi feita a vontade de Deus. Não, eu vou orar por uma gota preciosa do sangue de Jesus. Então, meu irmão, ore, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, ore, ore, ore para que o impossível, ore para que as maravilhas de Deus aconteçam, e eu vou enfiar a mão na cabeça, eu vou pedir batismo, eu vou pedir sorgimento, eu vou pedir milagre, eu vou pedir para que ressuscite, eu vou pedir para que câncer seja vomitado, eu vou pedir a loucura em Deus na vida, para que o povo pire mesmo, e se Deus levar, eu só vou aceitar. A mim cabe aceitar o que Deus quiser,
mais eu sei o Deus que eu sigo, o Deus que eu sirvo. Se talvez você está nessa condição de ter pedido tanto, com tanta fé, e Deus não te ouviu, aceite. Porque Ele é o dono de todas as coisas. E o maior milagre é só você olhar no espelho. Porque você está aqui. O maior milagre, diante de uma perda, diante de uma enfermidade que não foi curada, é só você olhar no espelho. O milagre continua acontecendo todas as vezes que o teu coração bate, e não é pelo teu mérito. Não é porque você faz ele bater. É por pura misericórdia de Deus. Seria injusto eu culpar a Deus de ter levado alguém que eu amo, de não ter curado quem eu amo, olhando para a minha vida, olhando para o meu coração batendo. Eu vou orar pela graça, pelo milagre, pelo extraordinário. Mas se ele levar, a mim cabe aceitar. Porque eu posso olhar no espelho e ver as maravilhas acontecendo a cada instante. Aos nossos irmãos da comunidade e a todos os membros de comunidade, eu quero encerrar dizendo uma coisa que vem muito forte ao meu coração. Nós só vamos ser fiéis à cruz. Nós só vamos ter fidelidade se nós entendermos o que está lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 em diante. Quando a palavra de Deus diz assim, que aos pés da cruz estava de pé Maria, a mãe de Jesus, e perto dela o discípulo amado. Eu prego isso a vida inteira e vou pregar a vida inteira isso. Aos pés da cruz de pé estava a Virgem Maria. E perto dela, o discípulo amado. Ou seja, ele não estava aos pés da cruz, ele estava perto dela. Quem estava aos pés da cruz é a Virgem Maria. Ou seja, cruz, Virgem Maria e o discípulo amado. O discípulo amado representa quem? A humanidade. Nós só vamos suportar a cruz. Nós só vamos ser fiéis à cruz se entre nós e a cruz da nossa vida estiver a Santíssima Mãe de Deus e nossa mãe. Nós só vamos suportar a cruz de cada dia se entre nós e a cruz estiver a Santíssima Mãe. Não tenha medo de assumir a sua filiação. Não tenha medo de assumir que você tem uma mãe dado pelo próprio Deus, que roga por mim, roga por você a cada instante. E essa mãe esteve comigo naquela UTI nesses 33 dias. Eu senti o cheiro, eu senti a presença, eu senti esta luz, esta radiação, como está lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10, que é esta que avança como a aurora, brilhante como o sol. Em Salmo 83, 12, vem dizer que Deus é o sol, Deus é o escudo. Ela brilha como o sol, ela brilha como Deus. Entre nós e a cruz da nossa vida, se a nossa mãe não estiver ali, nós não vamos conseguir ser fiéis. Nós não vamos suportar. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece sua disponibilidade. Eu ia fazer o bate-volta, mas depois dessa, meu irmão, a gente nem precisa do bate-volta, foi completo, foi perfeito. Eu acho assim, Deus ele é muito sábio, e a gente fala aqui muito no nosso podcast que nada é coincidência, tudo é providência. Desde o início desses podcasts, as pessoas que toparam estar aqui conosco, que toparam esse bate-papo, que enxergaram esse anseio nosso de evangelizar de um modo descontraído, numa linguagem legal, como um bate-papo, de fazer o convidado se sentir à vontade e propor isso para as pessoas. Aqui, galera, ó, se reúne, a gente tem que falar de Deus, a gente tem que falar de vida, de missão, igual o Gil falava no passado. Gente de comunidade, gente de igreja, tem que ter amigo de igreja, tem que conversar sobre coisa de igreja, sobre coisa de Deus, porque é assim que você se fortalece, né? Quem é de comunidade tem que conviver com o povo de comunidade, tem que beber disso, né? Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua missão, né? Você, galera, que não conhecia, pessoal aí que tá vindo pela primeira vez, comenta aí se é a primeira vez que vocês estão aqui com a gente, né? E vocês que não conheciam o Davi, será que existe alguém que não conhece o Davi? Quem não conhece, né? Vai lá no Instagram, @DaviMetanoia, vai no Instagram também da @MissãoMetanoia, né? Isso é um trabalho
muito bonito de evangelização lá na São José do Rio Preto, né? Isso, interior de São Paulo. Caraca, velho, São Isso, José do interior de Rio São Preto. Paulo. Aí foi onde eu fui com meu pai, eu só fui uma vez. Há muitos anos atrás, foi no ano que eu fiz a minha experiência que eu quitei depois do Retiro de Carnaval, porque aí em São José do Rio Preto tem, acho que é Doutor Tofik, que tem um tratamento lá das injeções para quem tem problema com álcool. E eu fui lá aí para ele poder iniciar o tratamento. E esse ano, com a graça de Deus, completou 8 anos que meu pai não bebe mais. Deus seja louvado. Amém. Amém. E as reflexões, o bate-papo não fica por aqui, né? Nossa produção já está aqui trazendo notícias quentinhas. Logo após acabando o podcast, o que a gente tem, produção? Então, antes de eu falar o que tem, eu quero recompor aqui ainda. Eu tenho que dar graças a Deus porque eu sou produção, porque eu posso estar aqui fora e poder, né, me recompor. Não preciso sair, né, enfrentando essa barra, segurando a lágrima. Ai, gente, ó, Escola de Fidelidade agradece muito, Davi, a sua presença. Irmão. Nós Obrigado. somos o pessoal dos bastidores, a produção que cuida desse formato, cuida da tecnologia, cuida dos pepinos. Estamos aqui atrás para resolver tudo. E queria lembrar a todos que, ao final, quando acabar aqui, daqui uns 10 minutinhos, 10 horas da noite, nós temos nosso último dia de reflexão. Eu quero colocar aqui rapidinho, só para vocês verem. Ó. Começou no sábado, começou no domingo e hoje termina com a nossa consagrada Mônica, da comunidade Fidelidade da Cruz, vai terminar as meditações sobre a morte. Hoje vai ser o nosso final e você é convidado para estar conosco fazendo esse momento maravilhoso, tá bom? Fica aqui esse nosso convite, não saiam, né? Voltem aqui assim que a gente iniciar a live, deixa já o lembrete aqui no YouTube, tem como você colocar o lembrete, rapidinho é ativado, ou então vá lá no nosso Instagram, no @Fidelidade da Cruz, que também vai ser transmitido por lá. Quero convidar a fazer a nossa oração final, né? A nossa oração final aqui da escola, para a gente finalizar o nosso programa de hoje. O Felipe pode começar, é o primeiro parágrafo, o Henrique, segundo, o Davi, o terceiro, e eu finalizo. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me o coração ardente, fiel e sedento à Tua vontade, para conhecer as Suas obras e escutar o Teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência de sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita, fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai. São Tomás de Aquino, rogai. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém. Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Muito obrigado, minha gente. Estamos juntos aqui. Davi, fica só um minutinho que a gente fala aqui no off, tá bom? Okay. Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau.